Então, galera, vamos falar agora um pouquinho sobre os elementos de fundação. Mas todo projeto de estruturas, né? Pelo menos eu prego isso, que o projeto de estruturas tem a sequência de acordo com a própria execução da obra. Então, qual é o primeiro passo de qualquer obra? É a gente fazer toda a questão de canteiro de obras, fazendo a locação dos elementos estruturais, onde vai nascer, enfim, onde que vai nascer cada pilar, cada fundação, se vai ser uma sapata, independente do que seja. Então, o primeiro desenho que deve estar no projeto de estruturas é a planta de locação, antes mesmo a planta de forma, porque antes de eu fazer a forma para a concretagem dos meus elementos estruturais, eu preciso saber onde ele vai estar disposto. Então, uma prática bem legal que a gente costuma aqui adotar no escritório é fazer o seguinte, toda planta de locação está acima da planta de arquitetura. Como assim? Olha aqui, tá vendo? A gente aqui tem a planta de locação, os nossos eixos aqui, tanto servem para a parte de estrutura, para o lançamento dos pilares, como também serve para a alocação dos elementos, né? Aqui os eixos, tá vendo, gente? Então, o que acontece é o seguinte, na minha fundação, a gente tem um cuidado aqui de colocar a arquitetura aqui embaixo, bem mais clarinho do que o elemento de estruturas em si. Porque aqui a intenção não é detalhar a arquitetura, mas sim detalhar a fundação. Mas aqui a gente tem o cuidado de colocar ela sobreposta. Por quê? Para a gente não ter nenhuma dúvida. Para a gente, na hora da edificação, não ter nenhum problema e nenhuma modificação. Fica mais simples de observar que onde é que está materializado esse elemento estrutural na própria construção. Nesse caso aqui, esse projeto, ele teve até uma alteração depois da arquitetura, que foi com relação a esses eixos aqui, tá vendo? Não foi atualizado por questão da arquitetura, mas foi para a obra sim. Então, tá vendo aqui esses alinhamentos, a gente solicitou, mas foi alterado. E logo aqui a gente já consegue observar por que é necessário ou não, né? Nesse elemento aqui a gente teria um pouquinho de torção, né? Aqui, né? A gente teria um pouquinho de torção nessa área aqui. Deixa eu pegar aqui o lápis, pronto. Nessa área aqui, né? Teria um pouquinho de torção. Então, essa aqui é a planta de locação. Na planta de locação, como eu já falei, é necessário os eixos, né? Para a gente saber locar. Então, a gente aqui, de cima para baixo, a gente tá os alfas, né? A, B, da parte do alfabeto. E já da esquerda para a direita, os numéricos, né? E aí você consegue locar de maneira mais fácil e encontrar isso na obra de forma mais simples, né? Então, outra coisa que é necessário é especificar na locação, onde vai estar disposto, as informações do pilar que vai compor aquela fundação. Ou seja, acima dessa sapata aqui, a gente tem o PL16, que por sua vez vai estar de 14, 15 por 30, e tá aqui são as alturas, né? H0, H1 e o DF. Quem são esses elementos aqui? Esses elementos aqui, a gente tem um detalhamento, que é aqui, tá aqui. O H0 é essa medida aqui da sapata, tá vendo? Essa medida aqui da sapata. H1 é essa medida aqui da sapata. E o DF é a altura entre a sapata e o solo. Certinho? Ou seja, ela aqui tem 200 centímetros. Depende muito de projetista para projetista, depende muito da consideração. Nesse caso, a gente está considerando ela dessa altura daqui de cima até embaixo, certo? Nesse caso aqui, isso é um corte esquemático, gente, Isso é só uma representação para especificar. Atente que aqui está com 150, mas isso aqui é totalmente variável. Isso aqui é variável. Pode aumentar ou pode diminuir.
dependendo do elemento estrutural. O que é especificado aqui é aqui, ó. A informação de cada um é aqui. Por quê? Porque pode ter fundação diferente, pode ter elementos contra diferentes. Então, a gente nunca deve ir pelos cortes esquemáticos. Por quê? Porque é um esquema. É só um esquema, é só uma exemplificação. Não é o realmente importante. O importante é o detalhamento. Mas vamos lá. Essa aqui é a locação, né? E depois da locação, depois que a gente loca a própria estrutura, a própria fundação, a gente precisa fazer o quê? Concretar. Para concretar, a gente precisa saber a forma que vai ser concretado. Então, logo depois da planta de locação, a gente vai ter as plantas de formas das fundações. Então aqui, ó, forma do pavimento baldrame no nível 30, né? Então, aqui tem um nome, né? Forma do pavimento. Baldrame, nesse caso aqui foi adotado baldrame, que as vigas do solo, né? A nível abaixo do solo. Nesse caso a gente está aqui com nível 30. Por quê? Porque ela está acima do nível do terreno, do nível adotado, em 30 centímetros. Então, o que é importante na forma de concretagem? As dimensões dos elementos. Antes, era só importante a distância, certo? Antes era só importante a locação, a localização. Agora é muito importante as dimensões. Então a gente já tem aqui, ó, todas as nomenclaturas e o tamanho de cada uma. Então aqui, ó, a gente tem essa VB10, ela vai medir, ó, 489,9 centímetros e ela tem a seção transversal 15 por 30, certo? Nesse caso aqui, ó, a gente tem a nossa VB14 aqui na lateral, ó. Então aqui ela vai ter uma forma de 510, desse tamanho todo aqui, ó, em todo o seu comprimento, mas ela também tem a mesma seção de 15 por 30. Então, ela vai lá até o fundo, gente, ó, essa aqui, na verdade essa aqui é maior, tá vendo? Essa aqui ela tem várias seções, ó. Então essas seções elas não estão descritas aqui, elas estão descritas aqui, isso mesmo, ó. 288, VB14, só que ela vai até lá o fundo, ó. Segmentada aqui, 302, segmentada aqui, e vai até o fundo, toda com 15 por 30. Então, esse daqui é a forma das edificações. Nesse caso aqui, a gente está especificando com mais calma as vigas. Por que é especificado com mais calma as vigas? Porque são as vigas que têm maior modificação de valores, né? Os pilares é só um valorzinho aqui menorzinho, 15 por 30, e vai ser detalhado pelos níveis, né? É 15 por 30, que é o tamanho da forma, e vai subir até o pé esquerdo, né, com o momento utilizado, que é a altura de piso para piso. Pronto. Fora a planta de forma, o que é que mais tem no projeto? O que é que tem mais de especificação no projeto de estruturas? Olha aqui, ó. É muito importante que a gente tenha todos os resumos. O que são os resumos? Os resumos são essas tabelas aqui, ó, com as minhas seções, elevação, qual o nível que ele está localizado, quais são os tamanhos e qual é qual é o seu nome, né? Deve ser especificado aqui, ó, também na parte das vigas, né? Tanto VB, aqui a gente coloca VB, porque a gente coloca VB aqui no escritório? Porque fica baldrame, fica mais fácil de lembrar, né? Fica mais fácil de identificar na hora sem precisar descer lá embaixo. Tá aqui, ó, todas as dimensões e quais são os seus níveis. Características dos materiais, foi utilizado um concreto com FCK de 30 MPa, ou aqui em tonelada de força metro quadrado de 13.000 toneladas de força metros quadrados. Cada engenheiro pode utilizar da forma que achar melhor. Então, esse aqui é a cara por cima do projeto de estruturas. Mas fora isso tem mais coisa, né? Tem. O quê? Ó, tem algumas coisas aqui que são importantes, principalmente para a galera que vai trabalhar com fundação profunda, estaca escavada, principalmente a hélice contínua, que é muito utilizada aqui na nossa região, que são as coordenadas e os eixos, né? Tem todas as coordenadas aqui, ó, 7, 10, 15, 128, e aqui
quem é que está em cada eixo desse, ó. Certo? Mas só satélite de fazer também até para provocação. Olha aqui também, ó. Isso aqui é para a galera de fundação também, ó. Isso aqui é um quadro geral indicando todos os esforços que estão atuando nessa fundação, né? Todos os pilares com suas devidas seções localizadas nos seus eixos necessários, tanto no X como no Y, e as cargas máximas e cargas mínimas. Ué, mas por que carga mínima? Carga mínima porque às vezes pode haver o comportamento do pilar como um tirante, ou seja, ele está sendo tracionado, ele está sendo subindo. Como é que isso pode acontecer? Bem, é simples. Eu posso ter, vamos desenhar aqui, eu gosto de desenhar. Vamos supor que essa viga aqui, vamos supor que ela não está no subsolo, mas vamos supor, não é o caso, vamos supor que eu tenho outro pilar aqui, ó. E eu tenho um momento atuante muito pesado aqui nessa área. O que aconteceria com esse pilar aqui, ó? Ia fazer isso, ó, um momento muito pesado nessa área, geraria um negativo muito alto. Com esse momento atuante pesado, o que aconteceria aqui? Ele zeraria aqui nesse apoio. Ou seja, esse carinha aqui, ele vai atuar como um tirante, ele está sendo puxado para cima, né? Teve uma alavanca. Então, nesse caso, essa fundação aqui está funcionando como um tirante e não como uma força de compressão. Então, às vezes pode acontecer isso também, né? Que aí tem que ter um pouco de mais cuidado, tem que ter a questão da coragem no solo e tudo mais. Então, nesse caso aqui, também tem as questões dos momentos, né? Em cada um, momento máximo. Nesse caso aqui, a gente utilizou, os momentos atuantes são quase zero, porque a planificação baixa, então tem pouca carga no eixo X atuando na estrutura. Certo? Olha lá. E toda a questão das fundações, né? Também as descrições de cada fundação dessa. Bem, fora isso, a gente tem o próprio carimbo, né? Que é muito importante para especificar de que serve aquele desenho. Então aqui a gente, no caso, tem as revisões, né? Aqui é controle de revisão, se é mais atualizado ou não. Nesse caso, esse projeto aqui nem o último, já foi feito outras atualizações, principalmente aqui por conta da arquitetura, né? Mas aqui, nas notas gerais, a gente vai dizer, ó, quais são os cobrimentos, quais são os cobrimentos da baldrame, das sapatas, dos pilares, das vigas, qual foi o concreto utilizado, qual foi o aço especificado, qual é a classe de resistência, né? A classe de agressividade adotada também da edificação. Aqui, isso aqui foi 2, certo? Bem, também tem a questão projetista, proprietário, de onde é esse projeto em si. Bem, essa aqui é a cara do projeto de forma, né? De forma. Fora a forma, tem alguma coisa a mais? Tem sim. A parte de detalhamento, né? Porque ali a gente está vendo a cara, por fora. Mas aquele elemento estrutural não é de concreto simples, é de concreto armado. Quem é que arma a estrutura? É o aço. Então a gente tem um projeto específico somente para a parte de aço, que é a parte de detalhamento. Então vamos lá. Quem é o detalhamento? O detalhamento eu acho que não é legal eu falar sobre detalhamento aqui. Aí tem como cortar? Tem como cortar. Deixa eu só olhar aqui. Fundações na obra. Não, eu botei numa coisa só mesmo. Um exemplo de solução para a gente não é porque é rápido mesmo. Vamos lá. Falar agora um pouquinho sobre o detalhamento da fundação aqui na parte de aço. Olha, na verdade, a fundação em si ela é muito simples, né? No caso de um elemento estrutural como a sapata, a gente vai ter a armadura embaixo, tanto no eixo X como no eixo Y. Aqui, ó, tá vendo? Tanto no eixo X como no eixo Y. E vai ter as dobras, que vão ficar dispostas aqui nessa situação. Então, o que acontece? Ó, não há necessidade nenhuma de fazer aquele caixote, como as pessoas dizem, né? Que é aquela caixa jogando aqui para cima.
em sapatas, né? Fazendo assim. Sapata não, isso aí é para bloco para fundação profunda. Para sapatas não é necessário. Ou seja, menos custo, né? A gente só precisa botar armadura onde é necessário. Vamos lá. Então vamos aprender aqui a ler, primeira coisa, um projeto de estrutura, ou uma armadura. Ele é um pouquinho mais complexo, mas não é. Nesse caso aqui, a gente descreveu da seguinte forma, ó. As dimensões em centímetros de cada barra, né? De cada tamanho da barra, da dobradura da barra, e sua quantidade, diâmetro e a cada quantos centímetros de comprimento. Como assim? Vamos lá. Ó, é fácil. Essa armadura aqui ela tem 11 centímetros desse lado, 11 centímetros desse lado, e no meio ela tem 79 centímetros. Tem essas duas dobras. A barra, no total, ela tem 94 centímetros. Ou seja, a barra reta sem ser dobrada, tem 94 centímetros. E ela vai ser disposta, ou seja, ela vai ser disposta, ela vai estar assim, ó. Ela vai estar disposta no bloco, na sapata, tá torto, mas não tem problema não. É de 11 centímetros, certo? A distância dela aqui é 11 centímetros. Aqui, ó, 11 centímetros. E é uma barra de 8 milímetros. E a gente aqui chama ela de N3. Por que N3? Porque o cara, quando for montar, ele primeiro tem que cortar. E ele vai cortar por aqui, ó. Nesse outro quadrinho que tem aqui, ó. A gente tem a N3, que é tamanho 8. São 36 N3 na obra. E seu comprimento unitário são 94. Ou seja, antes de qualquer coisa, antes de ele montar o elemento, ele vai cortar 36 barras de 94 centímetros com 8 milímetros cada. Certo? E ele vai chegar lá e vai dobrar aqui desse tamanho. Já foi cortado, agora a gente vai dobrar. Então a gente sabe que vai dobrar com 11, 11, 76 e vai fazer toda a disposição dentro da fundação. Nesse caso, como é que ela vai ser nomeada? Ó, ela vai ser nomeada S1, S2, S3, de acordo com sua planta lá de forma, né? E de locação, onde é que está localizada. E outra coisa muito importante é, essa fundação é referente a qual pilar? Né? P1 e P2. Então, nesse caso, a gente tem um elemento estrutural chamado pescoço de pilar, que aqui, no seu detalhamento, vem especificando que ele pode ter de 200 centímetros a 230, variando 35, para mais ou para menos, né? Ou seja, 235 ou 265, ou 165, desculpa. Então, por que varia? Porque eu tenho que garantir que a minha capacidade do meu solo seja de 20 toneladas forças metro quadrado. Ou seja, na sondagem, no estudo de sondagem, lá na sondagem que a gente vai ter do solo, pode variar. Então a gente precisa achar um solo com essa característica aqui. Né? Se não for, vai ter que colocar, vai ter que aumentar ou diminuir. Se for mais de 35, bem, aí tem que se fazer outro elemento estrutural para especificar. Bem, em fundação, em sapatas, é isso. Não tem muita coisa para ser mostrada. Agora aqui, ó, já a gente tem que se atentar também no pescoço do pilar, né? No pescoço da sapata, como a gente coloca aqui, ó, que é essa dobra que tem que ser obrigatória, colocando a coragem correta, porque senão o pilar não vai ter a conexão correta com o elemento de fundação, e depois ele vai fazer o detalhamento como um pilar convencional, que aí eu falo um pouquinho mais na próxima aula. Mas aqui é importante colocar tanto a parte de cortes, como também a parte de vista de cima, né? De vista de cima, referente às estruturas. Olha aqui, olha outra coisa aqui interessante. Ó. Essa fundação, ela é referente a S5, S8, S20 e S1. Porém, ela está variável. O que é que está variável aqui? O pilar. Fundações iguais para pilares de tamanhos diferentes. Então, é isso que eu estou dizendo. Tem que ter cuidado na hora de estar fazendo. Cada elemento tem que ser verificado várias e várias vezes. Olha aqui, ó. Nessa fundação aqui, a gente tem pilar 20 por 30, 30 por 20, 30 por 15 e 30 por 15 aqui, que também está mudando o detalhamento do aço.
Bem, terminamos por aqui a parte de fundação rasa, né? A gente está falando aqui somente de fundação rasa, especificando a parte de sapatas, mas a gente se vê na próxima aula falando um pouquinho mais sobre projetos estruturais. Lembrando também que qualquer dúvida, qualquer comentário também, vocês podem colocar aqui embaixo, podem falar à vontade, que toda a equipe da Engie Play está aqui disposta a te auxiliar nessa jornada aí. Olha que é longa, viu? Para ser projetista é bem longa, mas está aqui para todos ajudar, tá bom? É isso aí, vamos até a próxima aula.